Bom dia a todos. Hoje a gente vai começar o nosso podcast com a participação especial de Camille e João Filho. E hoje vamos falar sobre os povos ameríndios, pré-colombianos. Como era o processo de ocupação na América? Foi um processo bem demorado, resultado de uma longa expansão populacional pelo continente ao longo de milhares de anos. Sendo assim, há vestígios de obras arquitetônicas, sistemas agrícolas, irrigação e de comunicação, entre outros. Me fale sobre as construções pré-colombianas. Eles construíram centros urbanos magníficos, com obras de engenharia muito importantes com as encontradas no Egito Antigo. Como era o modo de produção? Era caracterizado pela provisoriedade comum do subsolo, usufruto de comunidades aldeãs, compostos por grupos familiares unidos pelo uso comum das terras, que pertenciam efetivamente ao Estado. Agora vamos falar sobre os maias. Me conte um pouco de como era a civilização maia. Eram organizadas em cidades-estados autônomas em que cada núcleo urbano, junto com as aldeias, tinha independência administrativa, leis próprias e organização específica, e nunca constituíram um império centralizado. Quais eram as principais cidades maias? Era Palenque, Tikal e Copán. Como funcionava a política maia? Era um governo hereditário e conduzido pelo Halash Unik, assessorado por um conselho, responsável pela política externa e interna e pela cobrança dos impostos. Cada aldeia contava com chefes que eram chamados de Batab, responsável pela jurisdição local. Tinham também os chefes militares chamados Nancom. Eram eleitos por 3 anos para tratar de assuntos referentes à guerra e organização do exército. Também tinha os tulips, que concerne a ordem pública. Como era a organização social? Foi marcado por ser uma sociedade hierarquizada e dividida em classes. Haviam 2 grupos, os camponeses, que se ocupavam da agricultura e os setores ligados ao poder constituído. Outro grupo eram os artesãos e comerciantes, a classe média. Qual era a religião dos maias? Eles eram politeístas e acreditavam que o destino da humanidade era controlado pelos deuses. O que levou a sociedade maia ao declínio? Foi por volta de 9000 d.C. Hipóteses apontam para problemas climáticos, revoltas sociais e o envolvimento em guerras. Conta pra gente algumas curiosidades sobre eles. Eles tinham conhecimento matemático e astronômico bem desenvolvidos. Também tinham o domínio da engenharia e da arquitetura, sendo capazes de realizar construções espetaculares. Desenvolveram o primeiro calendário para marcar o registro do tempo e as datas importantes. Agora vamos falar dos astecas. Me fale um pouco sobre o território. Se estabeleceram no Vale do México em 1200 d.C. e iniciaram sua expansão. Com base em suas conquistas militares, eles formaram um grande império, politicamente centralizado. Suas fronteiras se estenderam ao norte, pelo deserto, e ao sul, pelos remanescentes maias. Como era a sociedade asteca? Politicamente, era uma monarquia de caráter militar, muito hierarquizada. No topo da estratificação social, era ocupada pelo governante denominado de Tlatoani. Logo depois vinha a aristocracia, formada por chefes militares, sacerdotes. Em seguida vinham os artesãos, que produziam para a elite, comerciantes, camponeses e escravos. Me conte em relação à engenharia agrícola dos astecas. Foram eles que desenvolveram as chinampas,
que é canteiros construídos às margens de lagos, utilizando-os para cultivos de flores, legumes e tubérculos. O milho era o principal produto agrícola, mas também faziam parte frutas, verduras, frutos do mar e diversos temperos e outros ingredientes. Agora falaremos dos Incas. Me conte um pouco sobre o império deles. O Império Inca foi o maior império da América pré-colombiana. Era constituído como uma monarquia teocrática, que o governante Inca era conhecido e adorado como um deus. Ele também comandava as forças militares, além disso, poderia ter várias mulheres. Onde surgiu a civilização Inca? Surgiu nas terras altas do Peru, em algum momento do início do século XIII. E como era a agricultura? Tinha um papel fundamental e era o pilar de sustentação do império. O Ailo, uma espécie de comunidade camponesa, era o núcleo social básico da civilização inca, formados por indivíduos com relação de parentescos. Era a peça central na estrutura produtiva. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre os povos incas? Eles se destacam pela construção de Cusco e Machu Picchu. Dominam a astronomia, domesticaram a alpaca e a lhama, que eram muito usados por eles para transporte e alimentação. E assim a gente encerra o nosso podcast. Muito obrigado a todos que assistiram e até mais.